Fala comigo, ó! Seja muito bem-vindo. Esse é o meu, o seu, o nosso programa do 0 ao 5. E para você que ainda não me conhece e está chegando agora, meu nome é Bruno Bom Tempo e eu sou fotógrafo publicitário e ensino pessoas comuns a faturar a partir de R$ 5.000 por mês com a fotografia de alimentos. E esse é o nosso do 0 ao 5, o seu programa onde você aprende sobre fotografia de alimentos e sobre esse mercado que está crescendo cada vez mais. E se você está a fim de entrar nesse mercado, fica comigo até o final desse episódio de hoje, que eu vou te mostrar 7 dicas para você criar o seu primeiro portfólio na fotografia de alimentos. Mesmo aí que você esteja começando do absoluto zero. E aí no final, temos aí uma surpresa que eu preparei para você, tá? Então, não sai daí, fica comigo até o final desse vídeo. E antes da gente começar, eu quero te agradecer pela nossa audiência, por você ter assistido os nossos últimos episódios. E se você não assistiu, tá na hora de ir lá maratonar. Tem episódio no YouTube, tem episódio no Spotify. Então, ó, muito obrigado pela sua audiência. Corre lá para poder assistir. E se você tá me assistindo aí agora, manda para mim aí nos comentários de onde que você fala, qual que é a sua cidade. Manda para mim aqui nos comentários de onde que você fala, que eu quero saber de onde você tá me assistindo. Fechado? Ó, vamos lá, que eu quero te contar aí, antes de tudo, falar um pouquinho sobre o mercado da fotografia de alimentos. Se você não assistiu ainda o nosso vídeo sobre o mercado da fotografia de alimentos e como começar, é o nosso primeiro vídeo dessa segunda temporada. Então corre lá, assiste para você poder entender um pouco melhor sobre esse mercado, porque eu preparei para você dicas aí infalíveis para você começar na fotografia de alimentos em 2023, fechado? E ó, a gente sabe que antes de qualquer prestador de serviço, captar os seus clientes é buscar, ir atrás dos seus clientes. É super importante ter um portfólio atraente. E um portfólio nada mais é do que o seu cartão de visitas, a sua porta de entrada em qualquer novo cliente. Seja ele da fotografia de alimentos ou até mesmo de outra área. Se você, por exemplo, aí é modelo, se você, por exemplo, é fotógrafo de uma outra área, se você vende algum tipo de serviço, o portfólio é extremamente importante para você começar a mostrar o seu trabalho aí para os seus futuros clientes, fechado? Ó, e um portfólio, ele pode te ajudar e muito na hora de fechar novos clientes. Então, por isso que é importante você ter aí uma proposta atraente, um portfólio atraente. E eu separei para você hoje algumas dicas sobre portfólio e sobre como você começa na fotografia de alimentos, tá? Antes disso, eu quero te mostrar aqui uma coisa, algo que para mim é muito importante e eu quero te mostrar como que é a minha proposta. Para você entender que a proposta, ela é o seu cartão de visitas para um cliente. E aí, falando sobre proposta, falando um pouquinho aí sobre esse universo, eu quero te mostrar como é a diferença de uma proposta bem elaborada para uma proposta simples. Quando eu comecei lá atrás, né, no meu início de carreira, eu falei para vocês um pouco sobre o meu início de carreira no vídeo anterior. Quando eu comecei no meu início de carreira, eu não tinha base e não sabia como montar uma proposta. E aí, como que eu fiz para poder me organizar? Como que eu fiz para poder montar a minha primeira proposta? Como que funcionou a minha primeira proposta? Antes de tudo, eu quero te mostrar a minha primeira proposta para você poder ver onde que eu estava e para onde que eu fui. E é isso que eu quero te trazer hoje, nesse nosso segundo episódio do 0 ao 5. Eu quero fazer a sua proposta, elevar o nível da sua proposta e do seu portfólio na fotografia de alimentos. Então, por isso que eu trouxe para você essas 6 dicas de como você monta um portfólio, e esse portfólio vai te ajudar a vender o seu trabalho, fechado? Ó, essa daqui é a minha primeira proposta, o meu primeiro orçamento que eu mandei para um cliente. Vejam só como que era no meu começo. Eu quero te mostrar para você poder entender também que a proposta é algo que a gente, quando nós estamos começando, a gente não tem base, a gente não tem noção de como que é uma proposta. E eu vou te mostrar aqui como que era a minha proposta lá atrás, quando eu comecei os meus primeiros trabalhos. O meu primeiro cliente fixo recebeu essa proposta aqui, dá uma olhada. Ó, essa daqui foi a minha primeira proposta. Deixa eu até colocar ela para vocês em tela cheia aqui. Essa daí foi a minha primeira proposta que eu mandei para um cliente meu. Então, pensa só, você que está me assistindo, você que está do outro lado, você que está vendo, é uma proposta super simples. É uma proposta que, na maioria das vezes, o cliente recebe, já tem ali as informações bem resumidas para ele, e ele acaba vendo aquela proposta, ele tem a opção de fechar ou de não fechar.
Mas olha, quando uma proposta é simples, ela acaba falando pouco sobre o tipo de serviço que você oferece. Ela deixa de entrar em detalhes do seu trabalho. Então, quando você tem uma proposta que ela é visualmente bonita, visualmente atraente, isso aí faz com que o seu cliente sinta um profissionalismo quando você enviar para ele esse documento. E aí, quando eu comecei a fazer esse tipo de proposta aí, eu, Bruno, não tinha noção nenhuma de como montar uma proposta de um fotógrafo de alimentos. E aí eu falei, cara, eu não sei como montar uma proposta, eu vou montar aqui em cima do que eu já vi rodando por aí, e aí vou seguir esse padrão, né? E aí, ao longo do tempo, eu fui entendendo que montar uma proposta vai muito além de você pegar as suas informações, o tipo de trabalho que você oferece, os valores, o preço que você cobra e colocar num documento. Proposta é encantar o cliente. E quando você encanta o cliente, as chances dele fechar com você um trabalho, as chances dele conduzir essa negociação e ela ter um retorno positivo são muito maiores. E aí, por isso que eu tô falando isso para você, porque quando eu comecei, eu tinha essa proposta. E aí eu saltei dessa proposta que você tá vendo aí para esse modelo de proposta que eu vou te mostrar agora. E aí eu tive um retorno e um resultado muito bom de clientes fechando mais trabalhos e elogiando as minhas propostas. E elogiando a forma como eu conduzi as minhas negociações. Já cheguei a receber feedback de cliente falando para mim assim, nossa, que proposta linda. Nossa, que proposta foda, que proposta completa. Então, por que eu estou te falando isso? Porque a proposta, o portfólio, estão muito ligados, estão muito relacionados um com o outro. E aí eu estou aproveitando esse nosso programa de hoje para poder te falar 2 assuntos em um programa só, que é sobre o portfólio e sobre a proposta, como que você monta uma proposta de trabalho para o seu cliente. Então, a proposta, ela ia hoje um pontapé inicial para você começar a ter uma negociação positiva com seu cliente. Então, seguindo essas dicas que eu vou trazer para você no programa de hoje, o resultado do seu trabalho, o resultado das suas negociações, eles vão ser muito mais satisfatórios. Acredite no que eu estou te falando, tá? Porque, assim, dá resultado e dá muito resultado. Fechou? E aí eu quero te mostrar agora como que eu saí dessa proposta aqui, desse modelo de proposta para esse modelo de proposta que eu vou te mostrar agora. Então, esse daqui é o meu modelo de proposta atual. Então, hoje, quando um cliente me procura, quando uma marca me procura, ela recebe exatamente esse modelo de proposta aqui. E dentro desse modelo de proposta, você precisa ter várias informações importantes. Eu vou passar rapidamente nessa proposta para poder te mostrar como que a minha proposta antes era e como que a minha proposta atual está. E aí depois eu vou entrar no detalhe para você de como que você monta uma proposta atraente para o seu cliente, tá? Quais são os pilares básicos para você montar uma proposta. Eu quero fazer um vídeo exclusivamente sobre esse assunto para poder trazer para você sobre proposta, tá? Mas no final desse vídeo aqui eu tenho uma surpresa para você. Fica comigo até o final dele, que no final desse vídeo eu tenho uma surpresa para você que está aí me assistindo. Mas eu quero falar sobre o assunto proposta muito em breve. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto proposta. Mas eu vou dar uma passada bem rápida na minha proposta atual para você ver como que ela é hoje, para você começar aí a ter ideias e deixar sua cabeça fervilhando de informações. Fechado? Ó, vamos lá então, eu vou te mostrar aqui agora como que é a minha proposta atual, para você poder entender um pouquinho melhor. Essa daí é uma capa, né? E aí logo em seguida eu me apresento, tenho uma breve apresentação sobre o meu trabalho, sobre eu, sobre o Bruno. Quem é o Bruno? Quem que é esse profissional, tá? Onde que ele estava, onde que ele quer chegar. Isso é muito importante, contar histórias, fechou? Logo depois disso, uma foto para poder ilustrar o meu trabalho, as marcas que eu trabalho, depois os serviços que eu ofereço, o planejamento que eu ofereço, mais uma foto de cliente. Aí eu venho aí com a parte onde eu faço as minhas entregas, que isso é muito importante que você saiba quais são as entregas que você vai fazer, o cliente tem que saber isso. Logo em seguida, os prazos de entrega e as formas de pagamento. E aí, a minha proposta saiu daquele formato que você viu anteriormente para esse formato que você viu aqui agora, ó, rica, com 9 slides aproximadamente. Então, essa proposta aí que eu estou mostrando para você é uma proposta completa. É uma proposta que, quando o seu cliente recebe ela, ele vai se sentir muito mais atraído e muito mais propenso a fechar com você.
Então, por isso que eu estou falando sobre proposta e portfólio. Faz toda a diferença na hora de você fechar uma negociação com o seu cliente. Fechado? Eu estou te falando isso porque o assunto que a gente vai falar hoje, que é portfólio, ele está muito relacionado à sua proposta. Porque é a partir do seu portfólio que você vai alimentar a sua proposta com fotos atraentes. É muito importante que você saiba isso. Fechado? Então vamos lá, eu vou te falar um pouquinho melhor sobre proposta e sobre como você se organiza aí para você poder montar aí o seu portfólio. Já falei um pouco para você sobre proposta e agora eu vou te mostrar como que você termina aí, como que você constrói um portfólio de sucesso. Fechado? Então, bora lá? Bom, então bora para o nosso conteúdo. Ó, seguinte, primeira coisa, bom, para a gente poder dar início à nossa conversa aqui, falando aí sobre portfólio. Antes de tudo, nesse vídeo de hoje, eu vou te fazer 6 dicas, eu vou te trazer 6 dicas importantes que, se você aplicar elas nessa mesma sequência, vão te ajudar a criar um portfólio atraente e vendedor, mesmo que você esteja começando agora na fotografia de alimentos. A primeira delas, e não menos importante, é se prepare antes de começar a fotografar, tá? É talvez a dica aí inicial. A dica inicial é essa: se prepare antes de fotografar, tá? Preparação é super importante, tá? Qual ou quais clientes você quer atender? Restaurante, aplicativo de entrega, cardápio digital. Isso é muito importante. E outro ponto super importante também é você definir qual tipo de alimento que você vai escolher para ser o protagonista das suas fotos. Escolher o alimento certo, o produto certo, conta muito na hora de você começar a desenvolver o seu portfólio. Fechado? E depois tem aí o cenário, tá? Escolher a preparação do cenário também faz parte desse momento. Lá no meu Instagram tem uma guia onde eu mostro um pouquinho desses bastidores e como que você começa, como que você pode começar a fotografar alimentos com o celular. E escolher um cenário simples, tá? Para você começar a fotografar aí na sua casa. Então, se você aí tem alguma dúvida sobre como fazer a composição e cenário, dá uma ida lá no meu Instagram, @BrunoBomTempo. E a dica número 2 é escolher o assunto que você vai fotografar, é muito importante. Esse talvez seja um dos pontos mais interessantes da criação de um portfólio, porque é aqui que você começa a ter uma visão dos alimentos que você não tinha antes, a visão da oportunidade. Comece a enxergar a oportunidade de fotos em tudo que você vê. Isso vai treinar o seu olhar para o mundo da fotografia de alimentos. Então, na hora que você estiver aí procurando um alimento ou ali no seu dia a dia, almoçando, jantando, fazendo alguma refeição, tomando um café da tarde, comece a enxergar os alimentos com oportunidades de foto. Treine o seu olhar para isso, tá? E aí, a minha dica de número 3, para você que está aí com dúvidas sobre como começar no seu portfólio, escolha os melhores alimentos para fotografar. Pode ser natural, pode ser artesanal, pode ser pronto, ou até mesmo os industrializados. Tudo se torna foto, desde que a sua criatividade esteja presente no momento das suas fotos. Explore função dos alimentos, o uso desses alimentos nas situações, conte histórias nas suas fotos. Contar histórias faz com que o assunto fotografado se torne protagonista daquilo que você está querendo trazer. Então, isso é muito importante. Contar histórias é muito importante, porque histórias conectam pessoas. E você está querendo o quê? Se conectar com o seu cliente. Então, produza fotos que contem histórias. É muito importante nesse momento, tá? E a minha dica de número 4, para você que está aí querendo montar o seu portfólio, é o que você está fotografando. É uma fruta? Um prato? Um momento? Qual história você quer contar com aquela foto? Essa talvez seja uma dica de ouro para você que está querendo começar a fotografar alimentos ou querendo fotografar qualquer coisa, tá? Produto, alimento, conte histórias. Contar histórias faz parte do nosso trabalho como fotógrafo de alimentos ou como fotógrafo. Que história aquele alimento está trazendo naquela foto? Ou que história você quer contar com aquele alimento? Seja um bolo, seja uma pizza, seja um pastel, seja uma comida japonesa, conte histórias através das suas fotos. Histórias conectam, fechou? Então, essa é a minha dica de número 4 para você que está querendo começar a montar o seu portfólio na fotografia de alimentos. E aí, temos a dica de número 5, que é uma dica, assim, extremamente importante, que é uma dica que eu vou falar para vocês, assim, na real, que talvez seja uma dica, assim, extremamente útil para você que está começando. Fotografe. Fotografe. É isso, fotografe.
use e abuse dos ângulos, explore o máximo que os elementos têm para poder trazer para você. Você está criando um portfólio. Criação de portfólio nada mais é do que um momento que você tem para poder expressar o seu olhar na fotografia, seja ela de alimentos, seja ela de produtos ou qualquer outra, tá? E quando você estiver criando o seu portfólio aí, pense muito nisso aqui que eu vou te falar, nesses pontos que eu vou te falar aqui agora, ó. Fotos bonitas são muito mais atraentes. Boa iluminação conta muito. Utilize os recursos que você tem aí para poder fotografar e seja criativo, tá? Além disso, escolha as melhores imagens que você está fotografando para criar o seu portfólio. Na hora que você está fotografando, se você seja uma pessoa inconformada com o resultado que você está tendo, sempre queira sempre o melhor. E aí, naquele momento que você está fazendo as suas fotos, montando o seu portfólio, você vai estar dando o melhor de si. Então, quando você está dando o melhor de si, o resultado é sempre muito maior do que a gente espera. Então, sempre dê o seu melhor, mesmo que seja um portfólio, mesmo que seja um trabalho, porque o portfólio, ele é muito importante, é o que eu disse no começo desse nosso vídeo, ele é o seu cartão de visitas para o cliente, tá? Então, criar um portfólio atraente, criar um portfólio que seja atrativo, faz parte da construção das imagens no começo desse portfólio, tá? Que isso vem muito antes da construção do portfólio, que é a construção das imagens que você vai colocar nesse portfólio de fato, fechou? Depois disso, depois que você escolheu as imagens para criar o seu portfólio, chegou a hora de contar a história com as suas fotos. É hora de contar qual a história está por trás daquelas fotos. As melhores fotos sempre vão ser as que mais vão chamar a atenção do seu cliente na hora dele receber o seu portfólio. Então, pense muito nisso, na forma como você vai construir esse portfólio, tá? O portfólio é o seu cartão de visitas para o cliente. Então, é muito importante que em qualquer apresentação que você faça para o seu cliente, ela seja a melhor possível. Fechou? E agora, minha dica de número 6, que é uma dica, assim, coringa, para você definitivamente criar o seu primeiro portfólio. E aí, no final dessa dica, eu vou dar uma dica bônus que eu preparei para você, que vai te ajudar a facilitar ainda mais esse momento tão importante do seu início de carreira para poder criar o seu portfólio, tá? Criar um portfólio digital, gente, é a minha dica de número 6. Porque criar um portfólio digital é extremamente importante. Aliado aí a uma estratégia certa para você vender mais o seu produto. O que é o seu produto hoje? Na verdade, o seu serviço, né? De fotógrafo de alimentos. Então, os principais pontos de um portfólio de sucesso é saber associar as imagens a uma história que faça sentido para quem está vendo. E aí, eu vou te ajudar com essa dica a associar um portfólio com uma proposta vendedora para você começar a captar os seus clientes. E aí, um portfólio, ele precisa ter alguns pontos que eu também vou trazer para você. Ele precisa ter história, ele precisa contar exatamente o que levou você a chegar a esse universo da fotografia de alimentos, quais os tipos de serviços que você oferece e como que eles são executados. É extremamente importante ter nesse seu portfólio e nessa sua proposta aí comercial quando você for mandar uma proposta, quando esse portfólio se transformar em proposta. Então, pense aí nesses pontos que eu te falei agora, que são os tipos de serviço que você oferece para você poder colocar lá. Os serviços que você vai oferecer para esse cliente são muito importantes, porque é ali que ele vai saber exatamente o que ele vai contratar de você, tá? Depois de criar suas fotos, você vai usar elas para dar sequência na criação do seu primeiro portfólio. E essa criação ou execução de um portfólio, ela pode ser feita de duas formas, nas redes sociais ou no formato de proposta comercial. Nas redes sociais, você conta a sua história com as fotos, sejam em posts, vídeos ou conteúdos relacionados ao seu universo e ao tipo de trabalho que você vai executar. Já a proposta comercial, ela é direcionada aos seus futuros novos clientes. E a partir dela que você vai ter, você vai começar a ser mais reconhecido pelo que você faz, chegando diretamente na mão do seu público-alvo. Ou seja, quando você comunicar com o seu público-alvo, que é o seu cliente, o seu prospect, aquele que você está querendo fechar, ele já vai ter ali uma proposta completa com as suas fotos, com o seu trabalho. Então, faz como eu, tá? A minha proposta, essa proposta que eu mostrei para vocês aí agora, que eu te mostrei nesse vídeo, ela é exatamente assim, ela é um cartão de visitas para o cliente. Então, pensa, agora eu vou colocar para você outros pontos que uma boa proposta comercial precisa ter, tá? Então, anota esses pontos aí, pega um papel e caneta para você anotar esses pontos. E eu vou te falar o que uma boa proposta comercial precisa ter. Ela precisa ter história, ela precisa contar detalhes sobre o seu trabalho, preço do seu serviço e um breve resumo das entregas que você faz. Foi o que eu acabei de falar. Exatamente o que eu acabei de falar.
E aí, quando você cria um portfólio, você começa a construir a sua história e contar essa história para esse cliente, tá? E aí, é muito importante você ter esses pontos na sua cabeça. Fechado? Já tá começando a clarear as ideias aí sobre como é fácil a criação de um portfólio, como é importante nesse seu início na fotografia de alimentos? Então, assim, eu estou aqui para poder facilitar ainda mais a sua chegada nesse mercado, para que o seu início seja diferente do meu, onde eu não sabia nada, onde eu estava super inseguro. E hoje, depois de anos aí nesse mercado, eu consigo ter mais tranquilidade, mais segurança e organização em todos os meus processos. Então, eu organizei os meus processos, organizei as etapas do meu atendimento para poder ser mais tranquilo essa minha interação com o meu cliente. E por falar em organização, eu falei para vocês aí que ia ter uma surpresa para você que está me assistindo, e essa surpresa é minha dica de número 7. Porque se você está comigo até o final desse vídeo, se você está comigo até aqui, eu preparei para você um checklist para você se jogar na montagem de um portfólio e criei também um modelo de proposta comercial que já estão disponíveis lá no link da minha bio do Instagram. Você pode fazer o download desses arquivos, usar à vontade, começar a vender o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. Já aproveita, me segue nas redes sociais, @BrunoBomTempo. Segue a Escola para Criadores também, @Escola para Criadores. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque se você gostou desse vídeo, é importante que eu saiba para que eu continue criando conteúdos como esse. E para que a gente, né, aqui da Escola para Criadores, consiga trazer mais informações para você através das redes sociais, fechou? E aí, aproveitando agora esse momento, eu tenho a minha dica do dia, que eu trouxe para você uma dica, assim, imperdível, que é uma dica, assim, matadora. Eu estou trazendo hoje para você nesse vídeo aqui várias coisas, várias dicas super importantes. Então, eu trouxe para você uma dica aqui que ela é, assim, sensacional. Mas antes de eu começar essa dica, roda a vinheta aí da nossa dica da semana para eu poder trazer para você a dica de hoje. Fechado? Bora para a nossa dica, ó. Existem aí no mercado várias plataformas que possibilitam você criar um portfólio atraente. E muitas vezes a maioria delas é gratuita ou com algumas funcionalidades pagas. E aí vou falar para você hoje de uma plataforma que é assim sensacional, que é a plataforma Album. Ela é super simples, fácil, e aí te ajuda nesse momento tão importante da sua carreira e te possibilita criar um portfólio no digital que vai além das redes sociais e da proposta digital convencional. Por lá, você consegue montar o seu portfólio, tem uma área restrita de seleção de fotos para o seu cliente, o melhor de tudo, oferece soluções de pagamento customizadas através do Album Pay, que é um sistema novo deles, onde o cliente pode pagar por Pix, por cartão de crédito, facilitando ainda mais a cobrança dos seus serviços para o seu cliente final. E se você também quer construir um portfólio online, além das redes sociais, é só acessar o site da albumpro.com, começar a criar o seu primeiro portfólio, vender suas fotos e receber os seus pagamentos por lá. É muito, muito simples, muito, muito fácil, não tem mistério, é só acessar albumpro.com para você poder começar a criar o seu portfólio aí nessa plataforma que é super completa e ainda receber pagamentos tanto via Pix quanto cartão de crédito, e o seu cliente ainda pode parcelar com taxas imperdíveis. Fechado? Ó, essa foi a minha dica da semana, e aí, por falar em dica da semana, fechamos com a nossa dica de hoje, e no nosso próximo programa, se você gostou do programa de hoje, o próximo tá imperdível, na semana que vem tem muito mais, e eu vou trazer para você como você deve cobrar pelo seu trabalho como fotógrafo de alimentos. Então, tá imperdível. O programa da semana que vem, o nosso próximo programa, eu tô acostumado ainda com o programa da semana que vem, porque era um programa por semana. Agora são 2 programas por semana, eu tô assim, ó, perdido. Então, no nosso próximo programa, eu vou trazer para você como você precifica o seu trabalho como fotógrafo de alimentos. E vou falar também um pouquinho, vou continuar falando sobre proposta. Fechado? Te espero no próximo programa e, ó, até breve, viu? Até o nosso próximo programa.